O Supremo Tribunal Federal retomou na sessão desta quinta-feira o julgamento sobre a concessão de aposentadoria especial para servidor com deficiência. Mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista. Os ministros estão analisando um recurso em que a União pede que a Lei Complementar 142 de 2013, que regulamenta a concessão de aposentadoria especial de segurado com deficiência, inserido no regime geral de previdência social, seja aplicada aos servidores públicos com deficiência, inclusive para o período anterior à sua edição. O relator ministro Luiz Fux havia concedido o pedido para garantir a aposentadoria especial nos termos do artigo 57 da Lei 8.213 de 91, que trata dos benefícios da Previdência, mas reconsiderou a decisão para determinar que a lei complementar fosse aplicada tão logo entrasse em vigor. A União recorreu, pedindo a aplicação retroativa. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Edson Fachin, que abriu a divergência, acatando o pedido da União. É uma eficácia ex tunc contida pela circunstância da ausência de legislação anterior, cuja lacuna restou suprida pelo diploma legislativo, ainda que posterior. Portanto, à falta do diploma legislativo, entendo que a edição da lei posterior pode contribuir sem que se atente, sem que haja, digamos assim, um atentado ao princípio do tempus regit acto, pode projetar os seus efeitos para comatar a lacuna anterior. E aqui, Vossa Excelência tem a outra percepção e, portanto, no meu modo de ver, e repito, entendo que a nova lei se aplica independentemente da época em que o serviço foi prestado. Até o momento, a maioria dos ministros acompanhou a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Essa solução proposta pelo ministro Fachin e depois reformulada e aceita pelo ministro Fux, ela vai ao encontro da própria finalidade do mandado de injunção. Ou seja, o mandado de injunção, a criação toda dele é para combater a inércia legislativa e o que nós chamamos, né, de síndrome de inefetividade das normas constitucionais, ou seja, para que se dê efetividade às normas constitucionais. O advento da Lei Complementar 142 de 2013 aplicava, por analogia, como muito bem ressaltou o ministro Marco Aurélio, o artigo 57 da Lei 8213 de 91. Mas com a superveniência desta Lei Complementar 142, não há mais lacuna a ser colmatada. Portanto, nada mais justo, nada mais correto, inclusive porque beneficia o deficiente, que se retroaja as disposições desta lei complementar para que, enfim, esses efeitos atinjam aqueles que impetraram o mandato de injunção. Nós estávamos aplicando o critério analógico com base em algo que se aproximava, dizia respeito a servidores, mas não a esta aposentadoria especial. Eu lembro que na discussão do caso, que é muito específico, relatado pelo ministro Dias Toffoli, em que se tem expressamente a questão da aplicação às situações anteriores, ordem concedida para viabilizar que tenha seu pedido, e aí se diz impossibilidade da aplicação analógica do artigo 57 da Lei 8.213 nos períodos de prestação de serviço anteriores à vigência da lei complementar. É que sobreveio uma lei que trata do tema. Então, esta a dificuldade com que se defronta o aplicador da lei no caso. O ministro Luiz Fux, que havia reajustado seu voto para acompanhar o entendimento do ministro Edson Fachin, pediu vista regimental, que acabou suspendendo o julgamento da ação. Bom, e quem está aqui para comentar a sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, os ministros nesse recurso já tinham definido aí, reconhecido o direito à aposentadoria especial. Qual a discussão, então? Aqui o que surgiu foi o voto vista do ministro Edson Fachin, abrindo uma pequena divergência no voto que já havia sido proferido pelo relator, ministro Luiz Fux, e reajustado num primeiro agravo regimental que havia sido interposto pelo próprio sindicato. E a União provoca um novo regimental para dar efeito retroativo à aplicação dessa lei que era de 2013. Mas vamos tentar entender um pouquinho como é que é essa aposentadoria especial. O que se busca aqui, na verdade, neste mandado de injunção,
que trata-se de uma ação constitucional em que se busca, no judiciário, o reconhecimento de uma omissão legislativa, uma inércia da autoridade competente para elaborar uma lei que vai regulamentar um direito previsto na Constituição, sem a qual esse direito não pode ser exercitado, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, efetivado. Então, o sindicato de alguns servidores ingressa com esse mandado de injunção, essa ação mandamental constitucional, para garantir aos servidores públicos com deficiência o direito de ter uma aposentadoria diferenciada do restante da população, vamos entender assim, do regime geral da Previdência. Ter o direito de se aposentar em condições especiais, por isso que se chama uma aposentadoria especial. Só que a Constituição estabelece a condição dessa aposentadoria especial a edição de uma lei, que não existe. Então, diante da omissão dessa legislação, mandado de injunção no Supremo para reconhecer o direito previsto na Constituição e tentar suprir a lacuna existente em razão da inexistência dessa norma. O ministro Luiz Fux, relator desse mandado de injunção, já havia decidido, num primeiro momento, conforme a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, aplicar por analogia a lei que trata dos benefícios da Previdência no regime geral, de forma analógica aos servidores públicos com deficiência. E depois, num segundo momento, ele reconsiderou essa decisão em razão do advento de uma lei complementar em 2013 que trata especificamente da aposentadoria especial para pessoas com deficiência. Não exatamente a lei para os servidores públicos com deficiência, mas, nesse sentido, ele entendeu, então, antes aplicava-se o artigo 57 da Lei 8.213, em razão da inexistência de uma lei específica para essas pessoas com deficiência. Surgindo a lei em 2013, ainda que não para os servidores, vamos aplicá-la de forma analógica. E na discussão do agravo regimental, que foi trazido ontem, a retomada do julgamento na sessão plenária, o ministro Edson Fachin diz: eu concordo com você, ministro Fux, que deve ser aplicada essa lei de 2013 aos servidores públicos com deficiência, mas entendo e vou além para dizer que essa aplicação deve ser retroativa, deve alcançar casos anteriores à edição dessa própria lei. E em razão dessa discussão, vários outros ministros acabaram concordando com o ministro Edson Fachin para dar essa eficácia da decisão e a retroatividade dessa norma a casos pretéritos. O ministro Luiz Fux preferiu pedir o adiamento desse julgamento para um momento posterior, para pensar um pouco melhor e adequar o seu voto caso haja essa necessidade. Então, esse julgamento, embora nós já tenhamos alguns ministros que tenham votado nesse sentido, no sentido de reconhecer esse direito de aposentadoria especial aos servidores públicos com deficiência, embora haja uma inexistência legal, o julgamento ainda deve retomar ao plenário do Supremo com a retomada do voto do ministro Luiz Fux, relator desse mandado de injunção, desse agravo regimental. E esse retorno não tem data? Não tem data. O ministro, assim que o seu voto estiver pronto, ele já estiver preparado, acredito que isso deva ser rápido, ele comunica à presidente do Supremo Tribunal Federal e ela coloca em pauta de julgamento. Tá ótimo, Karina. Muito obrigada pela participação por hoje. A gente se vê de novo semana que vem. Até a semana que vem. Até lá.